Tirar minha tela. Vamos passar aqui pelas novas 3 funcionalidades que a gente lançou aqui dentro do nosso sistema. Deixa eu achar a aba certa. Show, comecei aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Lembrando que no final eu vou abrir para dúvidas e vocês podem perguntar tanto sobre o tema que eu mostrei aqui dentro, quanto também para temas que a gente não abordou, tá certo? Então, como vocês podem ver, aqui na minha tela não tem a nova função de funil, não tem a nova função do fluxo, não está aqui com a bolinha mostrando que tem uma atualização nova do CRM. Por quê? Cadê essa atualização? E por que no meu não aparecem essas funções também? Caso vocês estejam se perguntando isso. Porque a minha versão não está atualizada. O que a gente vai fazer para atualizar? O 100% de certeza para você conseguir chegar no lugar certo é vir aqui nos 3 pontinhos. Você vai vir em extensões e gerenciar extensões. Deixa eu ver se até saiu na tela para vocês. Ah, eu acho que não saiu. Deixa eu compartilhar a tela toda e mostrar novamente. Porque aí vocês conseguem ver o passo a passo. Quando você aperta ali nos 3 pontinhos, ele mostra muita coisa. Então vamos lá. Agora compartilhando a minha tela inteira, você vai vir aqui nos 3 pontinhos, gerenciar extensões, gerenciar extensões, você vai ser redirecionado para essa página. Dá para ver que a minha está na versão 7.3.1.65. Se eu não me engano, a gente está na versão 7.3.3. Já atualizou dessa versão. O que você vai fazer? Você vai ativar o modo desenvolvedor, que provavelmente vai estar desativado no seu computador. Ativa o modo desenvolvedor e aperta no botão atualizar. Vai ver que atualizou para o 7.3.4, né, nem 7.3.3. Quando eu voltar para o WhatsApp Web, ele vai começar já a recarregar automaticamente. Quer dizer que a extensão foi atualizada e já vai começar a ser aplicada aqui dentro do meu WhatsApp Web. Então, a gente só esperando aqui abrir novamente, a gente já consegue continuar com a nossa explicação. Se você talvez não pegou o que eu fiz aqui, a gente também tem vídeo sobre isso, tá? Então, não precisa se preocupar. Deixa eu só parar de compartilhar para eu colocar meu login e senha. Só um segundo. Beleza, já consigo logar novamente e agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês, ok? Eu tenho aqui o meu contato pessoal, que nesse contato a gente vai fazer o teste do robô de autoatendimento, e eu tenho aqui o meu padrão, que é o meu próprio número, que a gente pode fazer alguns testes com ele também, tá certo? Então vamos lá. Agora sim, novas funções apareceram aqui, principalmente do fluxo, que é a principal que a gente lançou recentemente. Caso você queira ver o que a gente lançou de novidade, notificações, vai abrir uma abinha de notificações, você vem em atualizações, tá? Aí vai aparecer aqui a atualização e mostrando o que a gente atualizou por último. Então vamos lá, sem mais enrolação, sem mais ficar falando muita coisa, vamos passar pela primeira, que é o CRM, tá? Deixa eu só limpar um pouquinho a minha tela, que tá aparecendo muito, eu vou deixar aqui aberto só realmente o que a gente vai usar, que é o fluxo, o funil e o CRM. Inclusive dá para fazer isso, tá, pessoal, que ainda não fez. Lembrando que dá para indicar a ferramenta e ganhar com isso, você pode vender como afiliado. Então vamos lá. Ferramenta aqui, CRM, a nossa última funcionalidade que foi lançada. Aqui não mudou muita coisa, tá? Então, assim, é o mesmo padrão que vocês já estão acostumados da lista inteira de clientes. A diferença é que agora você pode ter um menu de CRM. Então, aqui eu tenho um menu apenas com todas as minhas abas. Eu posso criar um menu novo, criar um CRM, vou colocar aqui, por exemplo, Goiânia, separar por cidade, digamos que fosse separar por cidade, e aí, CRM criado. Com o meu CRM criado, eu posso ficar trocando entre tudo. Aqui é um botão direto para criar um outro, aqui eu posso criar uma aba, aqui atalhos, então tem a opção abrir e fechar menu, fechar modal, adicionar abas, etiquetas, duplicar card, ou mover de alguma aba. Então a gente tem todas essas opções aqui, a gente tem uma atualizada na estética também, e já aparece aqui Goiânia. Quando a gente aperta em Goiânia, vai aparecer aqui, a gente tem que criar novas abas para Goiânia. No caso, a gente pode filtrar dessa forma o CRM. Aí mostra até aqui embaixo o Goiânia. Por que isso vai ser, como que isso vai impactar quando você for utilizar? Primeiro que você agora tem grupos, você pode ter grupos de abas, certo? E quando você for utilizar o seu funil, você vai poder também separar por essas categorias, tá certo? Então vamos lá. Linkando agora com essa função do CRM ao funil, como funciona o funil CRM? Quando você abre também uma nova aba, você vai para essa página de dashboard, tá? Então você vai ter aqui a visão completa do seu funil. Aqui no meu caso, como vocês podem ver, eu tenho muitos fluxos. Então, eu tenho um fluxo para todo mundo que entrou em contato, eu tenho um outro fluxo para quem entrou no teste gratuito, e eu tenho outro fluxo para quem já é cliente. Então, ele não está ordenado da maneira correta, tá? Então, aqui por isso que está meio bagunçado.
Mas enfim, se você tiver algo linear, assim, vamos dizer que você tem um fluxo certinho, a pessoa chegou, comprou, enfim, chegou, conversou, comprou, vai estar aparecendo aqui o funil. A pessoa, primeiro contato, abaixo. Terceiro contato, abaixo. Comprou, não comprou. A teoria é que quanto mais baixo ela tiver no funil, são as pessoas que têm mais chance de comprar, são as pessoas que estão mais aquecidas, que você teve mais contato. E aí, como eu falei, na função do CRM, que a gente criou um novo CRM, a gente pode filtrar aqui por Goiânia. E todo mundo que a gente adicionar nesta aba de Goiânia, a gente vai poder visualizar por aqui. Okay? A gente vai poder ver esses dados do funil, a gente pode ver como pizza também, caso você prefira esse gráfico de pizza. Se você tem os dados do seu cliente preenchido, eu digo isso, no caso, esse cadastro, você preencher aqui valor do negócio, o quanto que você vendeu para ele, esses dados vão aparecer aqui também, tá? Se você ordenar por valor, você pode ordenar tudo por valor, aqui aparece também a sua receita média por aba e a sua receita total. Lembrando que você também pode exportar isso para um Excel, tá certo? Então você pode exportar esses dados para um Excel para você ter essa visualização de fora também. A visualização pode ser tanto por abas, quanto também por etiquetas. Então, se você não se organiza pelas nossas abas e sim etiquetas, você pode ver dessa forma também, não tem problema nenhum. Até todos os contatos que que você está trabalhando aqui. Boa tarde, eu consigo colocar no follow-up para rodar exemplo todo quinto dia útil, eu preciso colocar a data. Eu já falo sobre o follow-up, tá, Edmilson? Vou até fechar o chat um pouquinho, as dúvidas eu tiro no final, mas fica tranquilo que eu vou tirar a sua dúvida, vai ser a primeira dúvida que eu vou tirar aqui, ok? Mas hoje o nosso foco é falar sobre a nossa funcionalidade de CRM Kanban, funil CRM e o nosso fluxo, mas depois eu posso tirar essa dúvida sua, sim, sem problemas. Passando agora para a nossa última função, que eu acho que a gente vai passar um pouco mais de tempo, vai ser nela mesmo, funil CRM não, fluxo. Como é que está funcionando esse fluxo agora, pessoal? Ele basicamente é o mesmo do que a gente tem no robô de autoatendimento. Qual que está sendo a diferença? Nesse fluxo que a gente tem agora, você vai conseguir construir um mapa mental. Você vai conseguir construir um mapa mental do seu robô de autoatendimento. Eu acredito que ficou muito mais simples e didático, até para pessoa que não tem muito costume de criar robô sozinho. Lógico, a gente tem live falando do robô, a gente tem vídeo no YouTube, mas dessa forma a pessoa poderia ver um vídeo no YouTube e já conseguir criar tranquilamente, tá certo? Então vamos passar para ela, fluxo. E aqui a gente está deixando até um aviso que a gente está na versão beta, tá? Então o que, que a gente pôs para vocês? A gente colocou que vocês podem utilizar mesmo da forma gratuita. Você pode criar esse robô e utilizar. Isso porque a gente ainda está em período de testes, a gente está vendo como está funcionando o robô, como ele está reagindo a muitas pessoas utilizando ao mesmo tempo, vendo se está tendo algum problema, coisas nesse sentido. Então, por isso a gente liberou para todo mundo testar. E aí, não sei se vai passar uma semana, 3 dias, um dia, a gente já vai fechar de novo apenas para quem adquiriu a ferramenta, o Atid, ok? Então, é isso que está falando essa mensagem aqui. Se tiver algum problema com ele, você pode relatar ao nosso suporte, que a gente vai te ajudar. E para você criar um, você tem que apertar em criar novo fluxo. Automaticamente já vem um robô para cá. Você pode ativar ou desativar ele. E também tem a opção aqui de duplicar ou excluir. Como que seria útil essa função de duplicar? Seria útil, por exemplo, se você criou uma estrutura muito grande de robô e você duplica para aplicar em outras, por exemplo, você criou um exclusivamente para tal cidade, você duplica para colocar em outra cidade. Enfim, você tem essa opção aqui de duplicar o seu robô. Vou deixar desativado, que a gente está apenas testando. E como funciona? É a mesma lógica que a gente tem nos acionamentos do robô de autoatendimento, que vocês já estão acostumados. Não para as pessoas que estão conhecendo agora, mas vão conhecer e vão ver que é muito simples. Primeiro você coloca como que esse robô vai ser ativado, o que, que vai ser o gatilho dele, o que, que o cliente vai mandar para você, que ele vai começar a conversa com o cliente. Depois você coloca o texto que você quer que o robô responda de volta ao cliente. E só, é bem simples, tá? E no final, se você quiser, pode colocar alguma regra. Então vamos lá. Acionamentos. Ele pode ser quando qualquer mensagem é recebida. Então, se qualquer cliente seu, seja vindo do Instagram, seja vindo de forma orgânica, seja vindo de indicação, o robô vai ser ativado, independente da mensagem que ele enviar. Se eu ativo quando a mensagem contém palavras-chave, aí a gente já quer atingir públicos mais específicos. E eu acredito que seja mais útil quando você quer, por exemplo, fazer uma campanha no Instagram, no YouTube, no Google, porque geralmente a pessoa já vem com a palavra pronta. Ou quando, por exemplo, você já tem
um link na bio do seu Instagram, com o link para o seu WhatsApp, e a pessoa já vem com a mensagem pronta. E geralmente é o olá, gostaria de saber mais. Você tanto poderia colocar aqui o saber mais, quanto poderia colocar o gostaria. Pode colocar quantas palavras-chave você quiser. Eu costumo colocar apenas o gostaria e funciona muito bem para mim, tá? Sempre funcionou, nunca tive problema com isso. Sempre ativou tranquilamente, geralmente a pessoa sempre vai vir com essa mensagem, é difícil ela apagar essa mensagem inicial. Colocar por palavra-chave na mensagem, para dar o exemplo para vocês, mas poderia ser a primeira mensagem do cliente no dia, ou a primeira mensagem da vida do cliente, tá? A gente também tem aqui as opções de texto ou conteúdo que a gente vai querer mandar para esse cliente. Lembrando que para você fazer isso que eu estou fazendo, de diminuir, aumentar o zoom, é aqui no scroll do mouse, tá? Nesse botãozinho aqui, você vai para cima e para baixo, e você pode... Peraí, tem um carro de som passando na rua? Beleza, passou, tava uma barulheira. Só mostrando que vocês podem diminuir e aumentar o zoom, tanto pelo scroll do mouse, que eu mostrei aqui para vocês, ou pode ser também pelo mais e menos daqui, ok? Tem um botãozinho de mais e menos, você pode diminuir e aumentar o zoom para você colocar o seu texto aqui. E é isso que a gente quer. A pessoa vai mandar a mensagem, olá, gostaria de saber mais, a gente já colocou a palavra-chave para isso, agora a gente vai colocar um bloco de anotações e vai ligar o início ao bloco, tá vendo? Você vai pegar essa bolinha laranja e arrastar até esse quadradinho azul para você ligar um ao outro. Tá? Pode apagar aqui. Quando a gente está conectado, não aparece nada aqui embaixo. Quando está conectado, está aqui o 1.0. Okay? Então podem ficar de olho nisso. Se o robô não estiver ativando alguma mensagem, pode ser por isso. Vamos editar o texto que a gente quer responder àquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que é o seguinte. A pessoa mandou para mim, olá, gostaria de saber mais. Por exemplo, eu vou mandar, olá, meu nome é Gabriel e sou responsável pelo seu atendimento. Qual é o seu nome? Porque eu não perguntei como eu posso ajudar agora. Eu não perguntei agora porque eu quero mostrar para vocês essa função de variável. Porque até eu, de cara, quando eu tinha visto, eu não tinha entendido muito bem. Mas agora está muito claro para mim que a gente pode armazenar uma informação do nosso cliente pelo nosso robô. Então, a próxima resposta que ele for me enviar vai ser o nome dele, certo? Então a gente vai colocar que a próxima resposta, a gente vai contar por vol, robô. A próxima resposta do meu cliente vai ser o nome dele. E eu quero que você salve essa informação. E é isso que ele vai fazer para mim. A gente pode colocar aqui um tempo de espera. O que acontece nesse tempo de espera? Se meu cliente não me responder em tantos minutos, vai mandar uma nova mensagem para ele. Então, o máximo que a gente pode colocar é 60 minutos. Se você colocar aqui 99999, nem deixa. É 60. No máximo 60 minutos ou segundos, a gente pode salvar aqui. Qual foi o que a gente fez até agora? Acionamento por palavra-chave. Toda vez que a pessoa me mandar uma frase que dentro dela tem a palavra gostaria, o robô vai ser ativado. Meu robô vai mandar essa mensagem de saudação. Olá, meu nome é Gabriel, sou responsável pelo seu atendimento. Qual o seu nome? Eu quero que a mensagem que o meu cliente me mande seja o nome dele. E eu contei isso para o meu robô, eu falei para ele que eu quero que ele salve essa informação para a gente utilizar mais tarde. É isso que a gente fez, fora também colocar que o tempo de espera é de 60 minutos. Se o cliente não me responder em 60 minutos, eu quero que o meu robô me mande uma nova mensagem. Qual mensagem vai ser essa? A gente vai criar também. Eu vou puxar mais um bloco de texto, ligar aqui, opa, tá. Conecte um bloco de resposta antes de adicionar uma conexão de sem responder. Então a gente tem que colocar primeiro a próxima etapa para depois adicionar essa aba aqui dos 60 minutos sem responder, sem problemas. A gente poderia tanto chamar para o próximo bloco automaticamente, ou seja, mandar essa mensagem, em seguida já mandar outra, sem esperar ele responder, quanto também pode ter as respostas, que eu acho muito interessante essas opções aqui. Como que funciona essa parte das respostas? Quando o cliente me responder, já vou ligar aqui as respostas, o que ela vai fazer? Eu quero que o meu cliente receba uma série de opções de atendimento. Aí eu vou falar assim, maravilha. E o que ele me mostra aqui? Variáveis, nome. Então, quando eu clico em cima, ele já vai puxar o nome que a pessoa digitou de volta para mim. Então, independente do nome que ela digitar, vai puxar o nome. Ah, Gabriel, mas vocês não têm as tags? Tem, a tag está aqui, você poderia puxar o nome da pessoa.
Mas o nome que a pessoa tem cadastrado no WhatsApp poderia ser a empresa dela, a pessoa pode não ter cadastrado o próprio nome, você vai acabar puxando o próprio número da pessoa e não vai ficar muito legal. Então, eu acho interessante você utilizar a variável que é a própria pessoa contando o nome dela. Então, você vai sempre chamar a pessoa pelo nome dela. Então, eu vou colocar Maravilha, nome da pessoa. Digite exatamente alguma dessas opções abaixo. Por que exatamente as opções abaixo? Eu vou mostrar para você. A gente vai adicionar opções de atendimento. Uma vai ser financeiro, outra vai ser comercial e a outra vai ser suporte. Pessoal, a mensagem que a gente vai enviar para a pessoa vai ter o Maravilha, nome da pessoa, digite exatamente alguma das opções. Abaixo vai ter 1 financeiro, 2 comercial, 3 suporte. E agora a gente vai para a parte de tipo de detecção. O que significa isso? O que a pessoa tem que enviar para o meu robô passar para a próxima etapa de acordo com a opção que a pessoa quiser. Que significa que se a pessoa digitar 1, que ela vai para o financeiro, se a pessoa digitar 3, que ela vai para o suporte, não. Ela tem que. Aqui está configurado que a pessoa tem que mandar exatamente como eu escrevi. Então, tem que mandar exatamente financeiro. Dessa forma, com F maiúsculo, uma palavra apenas. Aí a gente vai passar para a próxima etapa. Ou contém. A palavra pode. A frase pode conter o financeiro. Poderia ser: Olá, gostaria de falar com o financeiro. O robô vai passar para a próxima etapa. Pode ser o começa com financeiro ou termina com financeiro. Eu acredito que o melhor seja o igual, é esse que eu utilizo. Então, a pessoa vai ter que digitar exatamente a palavra que eu escrevi. Por isso que eu coloquei, digite exatamente alguma dessas opções abaixo, para a pessoa entender o que ela precisa fazer para passar para a próxima etapa. Nesse caso, eu acredito que não seja tão importante a gente salvar a resposta dela como uma variável. A não ser que você queira salvar que a pessoa, quando no primeiro contato dela, ela procurou o financeiro. E aí você pode puxar essa informação no futuro. Pode puxar a informação falando: olha, fulano, tudo bem? Eu sei que alguns dias atrás você foi procurar pelo meu comercial. A gente pode conversar? Poderia ser uma mensagem que seu robô pode puxar daqui a um tempo. Mas enfim, aqui nesse caso eu acredito que não tenha tanta necessidade, ok? Talvez fosse um trabalho que a gente construiria mais nos follow-ups que a gente vai fazer, que é outra funcionalidade que a gente tem dentro da ferramenta. A próxima etapa, a gente tem de novo o tempo de espera. Então a gente pode colocar aqui quantos minutos a gente quer que uma nova mensagem seja enviada. E também tem a opção nenhuma resposta esperada, repetir o bloco de pergunta. O que significa isso? Caso a pessoa aqui digite financeiro com F maiúsculo, digite nada com nada, não digite nenhuma dessas opções, a gente vai mandar novamente a mesma mensagem, para a pessoa entender do que o robô precisa. Então, é muito importante que você deixe claro para a pessoa o que ela precisa fazer, tá? Assim como eu fiz aqui, porque ela pode ficar batendo cabeça com o robô ali, se estressar e acabar indo embora do atendimento. Então, deixe o seu texto muito claro, explicando para a pessoa exatamente o que ela precisa fazer. E eu acho interessante, sim, você deixar a opção ativa de repetir bloco de pergunta, porque dessa forma, se a pessoa responder algo errado ou ter algum erro de digitação, ela consegue voltar para o menu que ela já estava. Ok, a gente pode já salvar e a gente tem a nossa resposta. Inclusive, a gente acredita que a gente já pode criar aqui a que a gente tentou no passado, que era 60 minutos sem o cliente responder. A gente vai mandar um novo textinho. Poderia ser: olá, poderia ser o nome de novo. Tudo bem? Estamos. Sua resposta, por exemplo. Ou pode me responder, enfim, chamando a pessoa de volta para o atendimento, tá certo? Então, aqui no caso, não faria sentido a gente puxar a variável nome, porque a gente ainda não tem o nome da pessoa. Por que a gente não tem o nome da pessoa? Porque aqui a gente perguntou o nome da pessoa. Desculpa. A gente perguntou o nome da pessoa. Nessa próxima etapa que eu estou fazendo de 60 minutos sem responder, a pessoa não respondeu ainda o nome dela. Então a gente não tem. Então eu acredito que nem seria interessante deixar aqui a variável ativada, tá? Então, poderia ser só: olá, tudo bem. Estamos aguardando a sua resposta. Dessa forma, a gente tem metade do caminho andado. Qual que é a nossa próxima etapa? A gente precisa adicionar cada opção. Uma resposta para o financeiro, uma resposta comercial, uma resposta para o suporte. A gente vai fazer isso agora. A gente pode tanto fazer texto, imagem, vídeo, áudio ou um documento. Aqui no meu caso, eu acredito que vai ser apenas texto. Eu vou colocar aqui 3 opções de texto, porque são 3 opções que a gente deu para a pessoa.
Então vamos lá. Se ela quer financeiro, ela vem para cá. Se ela quer comercial, ela vem para cá. Se ela quer suporte, vem para cá. É até divertido fazer isso aqui, como se fosse uma brincadeira de criança de ficar ligando os pontinhos. Fica muito prático de você construir todo o seu fluxo, muito simples. Lembrando que qualquer dúvida, a gente vai postar esse vídeo também, essa gravação da live no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a pessoa que é o financeiro, ligamos aqui com esse bloco. Vou colocar uma mensagem genérica, tá, pessoal? Olá. Certo. Em instantes, a Maíra do financeiro irá te atender, por exemplo. Ou já deixar uma mensagem super pronta com a resposta já da pessoa, poderia salvar a variável da própria resposta dela. Enfim, vou colocar aqui genérico, só para vocês entenderem e visualizarem como funciona. Vou colocar aqui a Maíra, no do comercial vai ser a Silvia. Opa, ser a Silvia. E no do suporte vai ser o Marcos. Ok? Criamos aqui o texto para cada coisa e a gente já tem um funil, um fluxo simples. A gente tem um fluxo simples de mensagens que já poderia ser utilizado. Esse é o fluxo mais simples possível que a gente poderia fazer e você vai aplicar de acordo com o seu negócio. O robô tanto podia terminar por aqui, quanto poderia mandar mais informações ou mandar uma mensagem caso a pessoa responda. Então, assim, você tem aqui muitas possibilidades. Você pode criar aqui um fluxo gigante, indo muito mais para o lado, tendo muito mais informação, um robô muito mais robusto aqui dentro, tá certo? Lembrando que também a gente tem a consultoria, tá, pessoal? A consultoria individual para cada pessoa que adquiriu a ferramenta e queira que a gente ajude você a construir tudo dentro da sua ferramenta de forma personalizada para o seu negócio. É uma consultoria de 1 hora, que vocês podem verificar com o nosso suporte também, ok? Que inclusive é comigo. Eu pego na sua mão e eu construo com você junto tudo que a gente precisa dentro da ferramenta, tá certo? Então vamos lá. Muito importante aqui esse passo de agora, que é o seguinte, não basta só a gente criar o robô. A gente precisa testar para ver se ele está funcionando. A gente pode até dar uma nomenclatura para ele, que aqui em cima, ó, em vez de fluxo 1, poderia ser primeiro contato, por exemplo, tá? Ou primeiro contato Insta, já que a gente está fazendo a palavra-chave de acordo com a mensagem que a pessoa está vendo do Insta. Inclusive, uma coisa que eu não mostrei, questão de regras. Mesmas regras que a gente já tinha no robô de autoatendimento. Você vai permitir esse robô responder a grupos? Permitir respostas apenas em dias e horários determinados? Não responder se a conversa estiver aberta? Personalizar ou desativar a assinatura, que é o seguinte, a assinatura, essa função que a gente tem, do atendente. Então, aqui está a Roberta, por exemplo, vai ficar gravado aqui, quando eu mandar uma mensagem, quem está enviando essa mensagem, tá? Então, você vai ter essa assinatura ativa, caso você ative aquela mensagem. Tem a função simular que está digitando ou gravando áudio, eu acho interessante a gente ativar isso aqui. Regras, então, assim, se esse robô é muito específico, você pode colocar ele para atender apenas em abas específicas, é uma possibilidade. Ou não responder em um CRM específico, tanto abas quanto etiquetas, é possível fazer essa privatização, que seria você ou colocar para ele responder apenas em uma aba, ou abas específicas, ou colocar para nenhuma, ou colocar também para não ativar em alguma aba em específico. Assim, essas são várias possibilidades que você tem aqui dentro. Criamos nosso robô, agora a gente vai simular o fluxo para ver se está tudo certo. Então vamos lá. Aqui a gente colocou que quando na frase tiver a palavra-chave gostaria, ele tem que ser ativado. Então a gente vai testar. Olá, gostaria de saber mais. Beleza, já começou a digitar. Olá, meu nome é Gabriel, sou responsável pelo seu atendimento. Qual o seu nome? Vou colocar aqui Marinho Neto. E ele já vai puxar o meu nome. Maravilha, Marinho Neto. Digite exatamente algumas das opções abaixo. Vamos lá então. Eu quero aqui o financeiro. Não ativou. Por que não ativou? Vou digitar de novo. Financeiro. Aí sim ele vai ativar. Porque eu digitei exatamente da maneira correta aqui, olha, ficou com erro de gramática. Financeiro. Então, por isso, ele não foi ativado. Mas quando eu mandei a mensagem financeiro, ele ativou. Se eu mandar agora o comercial, ele não vai ativar. Porque a gente já passou para a próxima etapa. Inclusive, ele até teve um erro aqui agora, até interessante a gente ter esses erros durante a nossa reunião, porque pode acontecer com você. Eu mandei comercial
e ele mandou a mensagem inicial. Era para ele não ter mandado nada, tá? Porque a gente já passou a gente passou aqui, olha, certo, em instantes a maioria do financeiro irá te atender. A gente está aqui, ó. A gente está aqui. No próximo não tem nada. Não tem nada. O que seria interessante? Você ou ter uma nova abinha de resposta, ou um botãozinho de escape para ela voltar para as abas anteriores, por exemplo. Então, você poderia ter aqui, em vez de enviar um texto, você ter mais uma resposta. Ter mais uma resposta. Nessa resposta, ó, você vai tirar do texto, colocar nessa resposta. Digitar aqui, olá, meu nome é Maíra, do financeiro de te entender, e aí você adiciona a opção, novamente, do que você, da pessoa voltar para o menu. Poderia deixar até uma aqui, ó, menu. A pessoa poderia voltar para o menu quando ela digitasse o menu, ok? Então você poderia deixar esse botãozinho de escape para ela, caso ela fique presa. Porque era isso que eu queria mostrar para vocês. Que a pessoa era para ter ficado presa ali depois que acabou aquela parte final. Então vamos de novo. Mostrando novamente. Olá, gostaria. Ele vai ativar. Ok. Agora, ele perguntou meu nome. Vou colocar aqui que é Marina. Maravilha, Marina. Digite exatamente alguma dessas opções. Coloca aqui suporte. Coloca aqui, ó, quero suporte. Ele não vai ativar, porque tem que ser exatamente suporte. Então, eu vou aqui, suporte. Certo, em instantes o Marcos, o financeiro, irá te atender. Agora, acabou, não é para ele mandar mais nada. Então, aquilo que aconteceu antes foi até um erro dele, tá? Dele voltar tudo lá para o início, porque a gente colocou que era para ser ativado apenas quando iniciasse a frase iniciasse ou tivesse no meio da frase o gostaria, tá? Então, se você tiver tendo algum desse problema na simulação, você já fica de olho e fala para o nosso suporte, mas antes disso, testa primeiro na conversa, para ver se vai acontecer também, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos ver se na prática ele também está com esse probleminha. Vamos ver, eu vou ativar esse robô. E agora a gente vai testar na prática. Eu vou pegar esse meu contato, eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui numa outra aba lateral, e vou mandar uma mensagem para esse meu número. Eu vou mandar uma mensagem aleatória para ver se ele vai ativar. Ele ativou, não era para estar ativando. Então, pode ser que tenha alguma coisa errada, ou ele não está identificando a forma do acionamento. Ah, tá certo, tá aqui, ó, tá configurado para quando qualquer mensagem é recebida. Então, por isso, não foi nem que o robô estava dando problema, é que eu que tinha colocado errado, eu tinha colocado por mensagem recebida, mas na verdade aqui contém palavras-chave, então tem que ser apenas o gostaria. Então, vamos ativar e ativar aqui para tentar resetar ele e mandar uma nova mensagem. Ixi, talvez ele pegar o Olá Tudo Bem como meu nome, na verdade. Vamos reiniciar tudo? Beleza, reiniciamos tudo, o fluxo foi encerrado. Vamos novamente iniciar aqui, vou colocar aqui Olá, tudo bem? Vamos ver se ele vai ativar. Não ativou. Ou ativou? Não ativou. Beleza, era isso que a gente queria, agora tá certo. É para ativar agora no Olá, gostaria de saber mais. Mandei aqui. Beleza. Tudo certo por aqui. Olá, meu nome é Gabriel, sou responsável pelo seu atendimento. Qual o seu nome? Vou colocar aqui. Gabriel Rodrigues. Eu quero comercial. Quero comercial. Vamos ver se ele vai ativar. Não ativou. Mandou a mensagem novamente. Quando eu digito comercial. Maravilha, pessoal. Era isso mesmo que a gente queria. Deixa eu ver se eu mandar mais uma mensagem. Ele vai falar alguma coisa. Beleza, era isso que a gente queria, era exatamente esse fluxo que a gente criou. A gente não deixou um botão de resgate para a pessoa voltar para o menu, tá? A gente colocou só a resposta direta para ela. Então, vocês, de qualquer forma, o robô vai estar funcionando aqui. Você sempre vai poder ficar de olho nas conversas, mudando uma pessoa de uma para outra. Então, a pessoa chegou aqui, você pode fazer o seguinte: ó, a pessoa já chegou com olá, gostaria de saber mais. O que você pode fazer? Vou mostrar aqui esse pequeno macetinho. Assim, a gente vai ativar a função do autoatendimento. Autoatendimento, a gente vai aqui criar colocar aqui, gostaria. Todo mundo que chegar pelo gostaria de saber mais, a pessoa vai ter que, mesma configuração, por palavra-chave, a pessoa tem que me mandar o gostaria. A ação do meu robô vai ser mover essa pessoa para uma aba específica. Então, você pode mover todo mundo para uma aba com o nome fluxo, que vai ser aí todo mundo que está recebendo o atendimento do robô.
por exemplo. Então, todo mundo que está enviando mensagem de gostaria de saber mais, o robô vai ativar e também vai passar para alguma aba em específica que a gente queira, tá certo? Então, é uma forma muito simples que a gente tem aí de utilizar nosso robô de autoatendimento. Lembrando que se vocês quiserem um atendimento, uma consultoria personalizada para o seu negócio em específico, a gente tem a nossa consultoria também. Então, pessoal que está aí acompanhando pelo YouTube, eu vou encerrar a gravação aqui agora, tá certo? Se você quiser participar desse perguntas e respostas, conversar comigo, perguntar alguma coisa sobre o seu negócio em específico, você pode estar aqui presente comigo toda terça-feira, toda terça-feira não, desculpa, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde. Vou parar aqui de compartilhar e até semana que vem.